Ó. Dia, noite, dia, noite, dia, noite. A luz. Contemplar a lua, o pôr do sol ou o céu estrelado é mergulhar na história, pois a luz que observamos viajando a impressionante velocidade de 300 mil km por segundo é sempre uma visão do passado. Quando olhamos para o céu, vemos o nosso satélite natural como ele aparecia há pouco mais de um segundo. O Sol como estava há cerca de 8 minutos e 18 segundos e os pilares da criação como eram há aproximadamente 6.000 anos. Esses pilares de poeira interestelar tiveram sua luz viajando por cerca de 60 séculos a essa velocidade estonteante até alcançar os telescópios que usamos para observá-los. Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei! Hoje vamos entender toda a importância da luz para o estudo do universo. A luz que alcança nossos olhos partiu de certas regiões do céu em um tempo onde a escrita humana ainda não existia. Esses grãos de luz atravessaram o silêncio do espaço por eras, desde a antiguidade, passando pela Idade Média, a Renascença, até a época moderna, antes de finalmente chegar até nós. Os fótons que recebemos da galáxia de Andrômeda iniciaram sua jornada quando nossos ancestrais davam seus primeiros passos. Devido às vastas distâncias no espaço, medimos separações usando anos-luz como unidade. Não temos certeza se os pilares da criação ainda estão intactos ou se foram alterados ou destruídos por uma onda de choque de uma supernova. É possível que a luz dessa explosão impressionante esteja nesse momento cruzando o espaço em direção à Terra. Então, assim, falar dessas estruturas no passado talvez seja o mais correto, reconhecendo a magnificência daquele berçário estelar, no momento em que a luz partiu em nossa direção. A incerteza sobre o estado atual dos objetos celestes transforma a luz numa fascinante máquina do tempo e nos permite observar o passado quanto mais distantes e antigos forem os objetos que estudamos. Para vislumbrar o universo como ele era há 6 bilhões de anos, por exemplo, basta olhar para as estrelas ou galáxias situadas a 6 bilhões de anos-luz de distância. Além de nos oferecer uma visão de eras passadas, antes mesmo da existência da Terra e do Sol, a luz serve também como uma chave que desbloqueia segredos do cosmos e nos mostra como o universo se apresentava em tempos remotos. Então, seja proveniente de uma simples chama de isqueiro ou de uma estrela distante a bilhões de anos-luz, nos informa sobre temperaturas e densidades, revelando que as estrelas vermelhas são mais frias do que as azuis. O estudo da luz também nos mostrou que vivemos em um universo onde o visível é apenas uma fração ínfima do que realmente existe. O espectro eletromagnético, que abrange todas as formas de luz, é vasto, mas apenas uma pequena parcela é detectável pelos olhos humanos. Essa é a porção visível. O restante permanece oculto aos nossos olhos, como se a natureza atuasse em um palco com as cortinas quase totalmente fechadas para nós. Assim como um acorde é formado por diversas notas, uma estrela emite luz em várias faixas do espectro. Nossa visão evoluiu adaptada à luz específica do Sol. Na Terra, podemos dizer que a cortina está parcialmente aberta para nós, pois nossos olhos conseguem captar quase metade da radiação solar, com 45% da energia solar emitida dentro do espectro visível que nossos olhos conseguem perceber. Em nosso cotidiano, nos deparamos com uma vasta gama de cores e nuances, embora mais da metade do espectro ainda não seja acessível. A luz solar, por exemplo, tem 46% de sua composição na forma de radiação de baixa energia e longos comprimentos de onda, como os infravermelhos, as micro-ondas e as ondas de rádio. Os 9% restantes consistem em radiações de alta energia, com pequenos comprimentos de onda, incluindo os ultravioleta, raio-x e raios gama. Do espaço, a cor de nossa estrela não é amarela nem vermelha, mas um branco luminoso que combina várias cores e comprimentos de onda capazes de serem dispersos por um prisma. Dentro desse prisma, as ondas de luz se movem a velocidades diferentes e se separam, revelando um espectro de cores na saída. Demorou muito para decifrarmos esses padrões, mas o que descobrimos é crucial. Essa luz composta atua como uma chave para desvendar a composição dos objetos que observamos. A olho nu, você pode distinguir as cores vermelhas entre duas chamas.
Mas um espectrógrafo, capaz de analisar a luz detalhadamente, pode determinar se essas chamas são produzidas pela combustão do gás de um isqueiro ou da madeira de um fósforo. Dependendo do material queimado, a natureza da matéria em volta da chama altera os raios que nos alcançam, permitindo identificar sua composição específica. Descobrimos que cada elemento e cada átomo apresentam uma assinatura espectral única, uma espécie de impressão luminosa que permite sua identificação, independentemente de sua localização, seja na Terra ou em qualquer parte do universo. Se quisermos saber a composição da atmosfera de Vênus, de Júpiter, das estrelas e galáxias distantes ou das nuvens de gás interestelar, podemos fazer isso analisando a luz que eles refletem ou emitem, sem a necessidade de coletar amostras físicas. Basta observar o Sol para entender sua composição. A luz que atravessa a nossa atmosfera carrega a assinatura espectral de nossa estrela. Essa identidade colorida nos oferece um livro aberto sobre a composição do Sol. As linhas negras que aparecem no espectro nos informam sobre as partes do espectro eletromagnético que o Sol não emite, revelando os elementos presentes ou ausentes nele. Além disso, o estudo das bilhões de estrelas que iluminam nosso céu, tanto as próximas quanto as incrivelmente distantes, nos mostra que o universo visível é composto pelos mesmos elementos encontrados na Terra, embora em proporções diferentes. Esse método também possibilitou a descoberta de novos elementos à distância. Em 1868, a observação do espectro solar revelou um comprimento de onda que não correspondia a nenhum átomo então conhecido, levando à descoberta de um novo elemento. Esse elemento foi nomeado hélio, derivado de hélios, a palavra grega para Sol. Aproximadamente um quarto da composição do Sol é de hélio, mas esse elemento é tão raro na Terra que só foi encontrado aqui 15 anos após sua descoberta no espectro solar. Hoje, com o espectrômetro de massa, é possível deduzir a composição de uma pessoa analisando apenas a luz que ela emite. Porém, existe um problema aí. Esse aparelho analisa a fase gasosa ionizada, o que significa que para estudar alguém dessa maneira, teoricamente seria necessário vaporizar a pessoa. Então, deixemos isso de lado. Adicionalmente, a capacidade de estudar diferentes tipos de radiação nos permite descobrir estruturas ocultas e o interior dos objetos, pois os diferentes comprimentos de onda interagem de maneiras diversas com a matéria. Por exemplo, as nuvens de gás e poeira que formam a nebulosa Cabeça de Cavalo absorvem intensamente a luz visível. Entretanto, se observarmos essa imensa estrutura no infravermelho, se revelam grandes partes da realidade que antes estavam ocultas. Na base da nebulosa Cabeça de Cavalo, estrelas jovens em formação são visíveis. Similarmente, na nebulosa de Carina, muitas estrelas podem parecer discretas quando observadas no espectro visível. Mas, ao mudar para o infravermelho, estrelas ocultas em camadas mais profundas são reveladas, uma vez que essa radiação de baixa intensidade pode penetrar as densas nuvens de gás e poeira que as envolvem. Os raios ultravioletas têm dificuldade para atravessar nossa atmosfera, o que é muito bom pra gente, porque a nossa atmosfera nos protege de seus efeitos nocivos. Por outro lado, as ondas de rádio e micro-ondas atravessam a atmosfera terrestre com facilidade, sendo essa transparência comparável à do vidro. Isso permite que estudemos o céu nessas frequências do espectro utilizando antenas de rádio diretamente do solo. Os diferentes tipos de radiação que conseguem atravessar a atmosfera e a maneira como o fazem nos proporcionam acesso às informações que antes eram inacessíveis. Por exemplo, os raios-x capazes de atravessar o corpo humano e os raios gama que possuem alta energia e pequenos comprimentos de onda interagem fortemente com a matéria. Para se proteger de raios gama, seria necessário algo tão robusto quanto uma porta blindada de aço ou chumbo, devido à intensidade da sua interação com a matéria. Embora a atmosfera terrestre, com cerca de 100 km de espessura, funcione como um escudo protetor e eficaz, tendo o mesmo efeito que 5 metros de concreto contra raio-x e gama, tentar observar esses raios provenientes do espaço ao nível do solo é praticamente impossível devido à sua absorção pela atmosfera, resultando em um silêncio radiofônico. Essa proteção é vital para nós, pois sem ela estaríamos constantemente expostos às radiações de alta energia, que poderiam nos afetar como pequenas flechas mortais
a longo prazo. Mas à medida que ganhamos altitude, a camada de atmosfera acima de nós se torna mais fina, permitindo que mais raios-x e gama provenientes do Sol ou de outras estrelas cheguem até nós. Isso explica por que 5 viagens de ida e volta entre Nova York e Pequim podem equivaler em termos de exposição à radiação a um raio-x de tórax. Para estudar esse tipo de radiação de maneira detalhada e sem interferências atmosféricas, é necessário ir ao espaço. Lá, a nossa galáxia pode parecer quase irreconhecível, porque a absorção do céu através das luzes de alta energia revela os fenômenos mais energéticos do universo. Rumo à nebulosa do Caranguejo, uma área no espaço marcada pela recente explosão de uma estrela massiva, observamos fenômenos impressionantes através do espectro dos raios-x. No centro dessa nebulosa encontra-se um objeto peculiar, os restos compactados do núcleo de uma estrela agora extinta, uma estrela de nêutrons que gira rapidamente. As pulsações eletromagnéticas intensas dessa estrela de nêutrons revelam sua presença, causando perturbações em forma de ondulações no gás que a circunda. Assim, a luz se revela não apenas como uma ferramenta para entender a natureza, mas também como uma chave para viajar no tempo, ver através das coisas e discernir sua composição à distância. E como um bônus adicional, ela nos permite também estudar o movimento dos objetos celestes. A luz emitida por uma estrela ou galáxia nos ajuda a determinar sua velocidade e direção, adicionando uma camada de compreensão sobre a dinâmica do universo. A luz é profundamente influenciada pelo movimento dos objetos em relação a nós, um fenômeno bem descrito pelo efeito Doppler. Quando esses objetos celestes se aproximam de nós em alta velocidade, os comprimentos de onda da luz que recebemos são encurtados, um fenômeno conhecido como desvio para o azul. Por outro lado, quando se afastam, os comprimentos de onda são alongados, resultando em um desvio para o vermelho. Graças ao efeito Doppler, pudemos fazer uma das descobertas mais significativas sobre o universo: sua expansão contínua e acelerada. Observamos que, além de uma certa distância, as galáxias distantes têm seus comprimentos de onda progressivamente alongados, tendendo ao desvio para o vermelho, indicando que estão se afastando cada vez mais rápido de nós. Além disso, uma das maiores revelações proporcionadas indiretamente pela luz é a existência da matéria escura. Essa forma de matéria não pode ser vista diretamente em nenhum comprimento de onda do espectro eletromagnético, mas sua presença é inferida pelo efeito gravitacional que exerce sobre a luz e outros objetos visíveis no universo. A presença da matéria escura, que não emite, absorve ou reflete luz, foi indicada pelo efeito Doppler. Observações mostram que as estrelas giram em torno do centro de suas galáxias a velocidades anormalmente altas, e o movimento dessas estrelas sugere a existência de uma substância exótica cuja massa é 5 vezes superior à de toda a matéria comum no universo. A revelação de que há uma substância misteriosa sobre a qual sabemos pouco, exceto pela certeza de sua existência, provém novamente das propriedades da luz, considerando todo o espectro eletromagnético. Curiosamente, todos os objetos emitem luz de alguma forma. Por exemplo, qualquer objeto com temperatura, como seres humanos, emite luz infravermelha, fazendo de nós mesmos fontes de luz. Essa perspectiva ecoa a antiga ideia grega de que a visão resultava da emissão de raios luminosos dos nossos olhos. E falando em visão, houve um pesquisador que calculou o tamanho necessário para os olhos humanos para que pudéssemos ver as ondas de rádio diretamente. O resultado foi olhos de aproximadamente 5 metros de diâmetro. Imagine só! Isso seria útil até para determinar a qualidade da nossa conexão Wi-Fi sempre que quiséssemos, por exemplo. Tem um vídeo aqui no canal onde explico a massa relativística que vou deixar aqui na tela final e tem tudo a ver com o tema de hoje. A luz nos dá todas as pistas de como o nosso universo se formou. Por isso conhecemos somente aquilo que a luz tocou. Mas digam aí o que vocês acharam dessa viagem luminosa pelo universo. Se você chegou até aqui, tem que se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar nas redes sociais de vocês. Pessoal, não deixem de prestigiar nossa parceira Meme Toys, que deixou o nosso cenário muito mais bonito. E para você que é espectador aqui do canal, usando o cupom Matematizei10,
A Meme Toys dá 10% de desconto em qualquer item do site, tá bom? Então dá um pulinho lá no primeiro comentário fixado. Para os membros do canal, meu muito obrigada pelo apoio. E para você que não faz parte ainda, dá uma olhadinha nos nossos planos, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês. E até quarta-feira.